Jogou duas chaves muito fortes, conseguiu equilibrar bem as duas chaves. Vamos ter vários jogos bons, vários jogos grandes em todas as fases. Aqui, né, o retrato, né, de uma das chaves. Você tem Palmeiras contra Galo. Já tá virando um clássico aí, né, da Liberta, né? Acho que é o terceiro ano seguido que tu vai ter esse jogo. Depois você tem um time muito forte, né, que é o Independente Del Valle, vem se consolidando cada vez mais, né, no cenário sul-americano. Depois você tem o Deportivo Pereira da Colômbia, que eu acho que o Del Valle, aí já antecipando o meu palpite aqui, vai passar sem grandes dificuldades. Depois você tem um super clássico sul-americano de muita história, né? Os times não estão vivendo o auge, né, deles, mas é um clássico muito pesado entre Boca e Nacional do Uruguai. E também você tem um jogo forte, né, um jogo grande de Racing e Atlético Nacional da Colômbia, né? Então o único jogo fácil aqui da chave de cima foi Independente Del Valle ali, eu já coloquei só para poupar tempo aí na discussão. Na outra chave, também tem bons jogos e baita chave também. Primeiro jogo aí, pra mim, é o Flamengo deve passar sem dificuldade aí, Flamengo e Olímpia. O Olímpia na história é um tricampeão de Libertadores, né? Vale lembrar isso. Aqui no Brasil a gente no máximo tem tricampeões também, né? Flamengo, Palmeiras, Santos, São Paulo. Então o Olímpia tem história, mas no momento atual do Olímpia não é tão bom assim. O Flamengo, mesmo com essa confusão do Pedro, faltou no treino de hoje, né? O preparador físico já saiu do Flamengo, o São Paulo ficou. Eu acho que mesmo com essa confusão não vai afetar o resultado desse jogo aí e o Flamengo deve passar. Aí você tem um clássico Fluminense e Argentino Júnior, né? Um clássico Brasil-Argentina, mas aí também eu já vou adiantar porque eu acho que vai rolar um Fla-Flu aí em quartas de final de Libertadores, né? E aí quiçá o maior Fla-Flu da história, né? Podemos resgatar aí quais foram os jogos mais pesados entre Flamengo e Fluminense, mas esse aí tem tudo para ser o maior da história, né? Dois times em uma fase muito boa. O Flamengo é um time super consolidado, né? Desde 19. O Fluminense com o Fernando Diniz jogando muita bola. O Diniz aí até como um técnico interino da seleção brasileira. Vai ser um jogão. Os últimos Fla-Flus aí o Fluminense tem prevalecido e jogos muito pegados, né, de muita rivalidade. Vamos ter outro clássico aí, Inter e River, jogo super equilibrado na minha opinião. E vamos ter Atlético Paranaense e Bolívar. O Bolívar não tá tão fraco assim, tá? Pra mim não é poupa-tempo. Vamos falar um pouquinho no detalhe. Voltando aqui pra chave de cima, vamos fechar as oitavas de final primeiro. Começar com Palmeiras e Galo. Aqui eu acho que virou esse clássico, né? 3 anos seguidos em Libertadores se enfrentando. O Palmeiras ganhando duas vezes. Vamos ver se vai ganhar a terceira. Vale lembrar que, né, Flamengo, Palmeiras e Galo aí desde 18, 19, enfim, são os times do Brasil, né, que quando tem referência de melhores elencos, enfim, sempre são citados. E esse confronto é curioso desse ano porque os dois times estão meio que, apesar que é um pouco injusto falar isso do Palmeiras, mas dá pra falar que os dois times estão na baixa, né, porque já estão eliminados da Copa do Brasil. Brasileiro, Botafogo não tá dando chance, né? O Galo tá muito mal no Brasileiro, já não disputa título mais. E o Palmeiras tá bem, né? Dá pra dizer que tá bem, tá junto com o Flamengo, o Grêmio ali naquele bolo. Mas a grande verdade é que o Botafogo tá impecável, né? Não dá pra imaginar o Botafogo perdendo tantos jogos assim. E o Palmeiras tem uma questão também que no segundo turno ele vai jogar fora contra Flamengo, ele vai jogar fora contra Botafogo e ele vai jogar fora contra o Grêmio, né? Então são 9 pontos aí são 9 pontos diretos e bem difíceis do Palmeiras conquistar, né? Apesar que nos últimos anos a gente sabe que o Palmeiras é um visitante bem indigesto, mas não está no seu auge. E a questão do Palmeiras também, de colocar em baixa, é a própria ausência de reforços, né? O Palmeiras tem esse 4-3-3 do Abel,
O do meio-campo titular do ano passado, de 22, perdeu o Scarpa e o Danilo, né? E não repôs, né? A diretoria tentou com o Richard Rios, é óbvio que não vai performar igual o Danilo. O Scarpa ali dá pra dizer que foi substituído pelo Arthur, mas é outra posição, né? Mais em termos de valores, mas é outra posição. Mas a torcida cobra muito mais reforços, né, do que esses que vieram. Dito isso, eu ainda acho que vai prevalecer o Palmeiras nesse duelo. Acho que vão ser 2 jogos muito pegados. Apesar de estar em baixa, eu acho que a baixa do Galo é maior que a baixa do Palmeiras. Dá pra dizer que o ano do Galo tá bem decepcionante, né? O Felipão ainda não acertou o time. Tem uma sequência bem ruim de resultados desde que assumiu. O Abel já tem um trabalho super consolidado, tem o time na mão. Por isso que eu acho que vai prevalecer o Palmeiras aí. E aí enfrentaria o Independente Del Valle. Fechando as oitavas aqui, você tem esse jogo gigantesco, né, pro continente, Boca Juniors e Nacional do Uruguai. O Boca se reforçou com o Cavani, né? Eu acho que o Cavani é o típico reforço para qualquer time sul-americano que muda qualquer time de patamar, né? Então, você imaginar falando do Palmeiras, que a gente estava falando do Cavani no Palmeiras, muda o time de patamar. O Cavani no próprio Galo, puta, muda de patamar. Talvez o Flamengo não precise, né? Talvez seja o único time aí que tem 2 noves aí. O Pedro é reserva no Flamengo, né? Inclusive, vamos ver se fica no Flamengo, né? Depois dessa confusão toda. Mas talvez só no Flamengo o Cavani não geraria um impacto de imediato, mas qualquer outro time do Brasil, e futebol sul-americano nem se fala, o Cavani e aí o Cavani vai jogar contra um time do país dele, né? O Nacional do Uruguai, a gente sabe que é um time de muita história, é um time gigantesco em termos de Uruguai e até na América do Sul, né? Um time com Libertadores, enfim, mas o momento do Nacional não é dos melhores há um bom tempo, né? Então aqui dá pra dizer que o Boca vai prevalecer. Eu até acho que o Boca consegue ganhar os 2 jogos. Eu até fosse apostar, daria pra apostar no Boca ganhando os 2 jogos. Acho que não é nenhuma loucura dizer isso. E aí o Cavani, acho que vai ser um jogo com uma carga emocional grande, né? Ele voltando ao Uruguai, jogando contra o Nacional, estádio lotado, enfim, ele não jogou, né? Nem no Peñarol, nem no Nacional, né? Ele saiu do Danúbio direto pro Palermo da Itália, e então não é apegado a nenhum dos 2 times, mas eu acho que vai dar Boca aqui. E aí você tem Racing e Atlético Nacional, que ganhou uma Libertadores aí em 2016, né? O Racing, engraçado, né? Ele tá disputando aí a Liberta, mas ele se desfez do Matias Rojas, né? Que foi pro Corinthians, e ele quase perdeu o Moreno pro Palmeiras, né? Foi uma questão aí do Palmeiras só não pagar o que o Racing pediu, mas o jogador queria vir pro Palmeiras, e o Racing ia liberar se o Palmeiras chegasse no valor. O que aconteceu é que o Palmeiras não chegou no valor e o jogador ficou no Racing. Eu ainda acho que o Racing é favorito para esse confronto, vai eliminar o Atlético Nacional, mas vão ser 2 jogos bem brigados. Aqui eu tô pondo o Racing, mas sem certeza nenhuma, né? E aí você tem 2 quartas aí bem pesadas desse lado. Aí descendo aqui para fechar as oitavas desse lado, uma a gente já fechou, né? Tendo uma quartas de final aí com, que eu falei, né? O maior Fla-Flu da história. Do outro lado, pode ser até um confronto brasileiro, né? Inter e Furacão. Mas eu acho que não vai acontecer. Por que eu acho que não vai acontecer? Eu acho que o River vai eliminar o Inter, né? O Inter vem de uma temporada bem conturbada, né? Dá pra dizer assim. Mais um ano sem gauchão. Trocou de técnico recentemente, né? Saiu o Mano Menezes, veio o Kudê. Eu sinceramente acho que não é aí o problema, ou não era aí o problema do Inter. Não entendi muito bem o planejamento aí do Inter. É sempre, vamos dizer assim, um mau sinal, né? Trocar de técnico da metade pro final da temporada. Acho que o Mano não era o problema do Internacional. Mas é uma tentativa de respiro. O River, ele já vem num trabalho mais consolidado, né?
É o Demichelis, né, o treinador, pós era Galhardo, aí o Demichelis, aquele zagueiro, jogou pela seleção da Argentina, Bayern de Munique, enfim, no próprio River também. E vem mais consolidado, atacante do River, a gente conhece bem, né, o Borja, que jogou aqui no Brasil, jogou no Palmeiras, no Grêmio, né, enfim. E tem uma questão que o River transformou lá o Monumental de Núñez numa panela de pressão, né? E essa é a primeira Libertadores, primeiro mata-mata que a gente vai ver como vai se comportar isso aí. Então, pegando esse momento aí do River querer mostrar pressão em casa, né, no novo estádio reformado, e o Inter no momento de muita instabilidade, eu fico com o River. Do outro lado, Bolívar e Furacão, a questão do Bolívar é primeira altitude, né? Jogar lá é muito difícil, a gente sabe que todos os times brasileiros que jogam lá sofrem muito. E o Bolívar não tá com um time tão ruim assim, né? Comparado aos últimos anos, o Bolívar conseguiu montar um time mais ajeitado, né? Um time do grupo do Manchester City, enfim, tem dinheiro. Mas eu ainda acho que o Furacão vai prevalecer nesse duelo. Acho que o Atlético já dá pra falar que tem uma conexão forte com a Libertadores, né? Fez final no passado, eliminou o Palmeiras, quase ganhou do Flamengo, né? Foi 1-0 num jogo que teve uma expulsão, né? O Pedro Henrique foi expulso. O Atlético conseguiu equilibrar forças. Eu acho que o Atlético tá criando casca, então tem que respeitar o Furacão aí na competição. Fechando as quartas, aqui só jogão a partir de agora. A gente vai ter Del Valle e Palmeiras. O que eu acho aqui é... Aqui vai ser um jogo muito difícil para o Palmeiras. O Independente Del Valle é um time muito bem ajustado. Ele dá trabalho, né? O apelido do Del Valle é Matador de Gigantes, né? Porque ele ganhou de finais de times gigantescos, já eliminou times muito grandes nas competições que participa. Então eu acho que o Del Valle tem que ser muito respeitado nessa fase. Não vai ser fácil para o Palmeiras. Dito isso, o Palmeiras também é um time super bem organizado e com valores individuais melhores que o Del Valle, né? Então eu acho que vai prevalecendo o Palmeiras nesse confronto. E no outro lado, né, a gente vai ter um clássico argentino aí, né? Boca e Racing. E até pelo momento, né, o Boca se reforçando e o Racing se desfazendo de jogadores importantes, eu acho que esse é um recado aí para o próximo semestre que o Boca quer vir com tudo para essa Libertadores. Eu fico com Boca. E aí é um confronto gigantesco de semifinal, né, Palmeiras e Boca, né. Do outro lado a gente vai ter o Fla-Flu e River e Furacão. Começando com River e Furacão, aqui eu acho que é um jogo muito difícil mesmo. Eu fico muito em cima do muro aqui. Eu acho que os dois vão prevalecer em casa. O Furacão ainda tem a questão do gramado sintético. O River tem a questão de mostrar pressão. Mas eu acho que hoje o Furacão é um time mais ajustado que o atual River Plate. A gente está falando de um River pós-Galhardo, um River que se desfez de peças importantes. Ainda assim é um time muito competitivo, mas eu acho que aqui vai passar o Furacão. Muito apertado, muito em cima do muro. Aqui se o River passar também não é surpresa nenhuma, mas acho que vai ser bem equilibrado esse jogo aqui entre Atlético e River Plate. Eu fico com o Furacão. E aqui o Fla-Flu, né? Como eu falei pra vocês, talvez o maior Fla-Flu da história. O Fluminense vem prevalecendo nos últimos jogos contra o Flamengo, mas é uma quartas de final. O São Paulo ficou, né? Apesar da confusão toda. O Flamengo, pra mim, prever o Flamengo vai ser difícil, né? Porque a gente não sabe como que vai ser a gestão do clima lá. O Pedro já faltou no treino de hoje, os jogadores parece que não gostaram muito dessa postura, né? Apesar de ter ficado muito do lado do Pedro, a ausência dele no treino de hoje não foi bem recebida lá no Ninho do Urubu, né? No centro de treinamento do Flamengo. A gente não sabe como vai ficar o clima. Eu acho que a diretoria vai ter que tomar uma decisão em relação a Pedro ou a Sampaoli, e aí é difícil, né? Talvez vender o Pedro para um Zenit da vida, tentar usar como moeda de troca para não perder o jogador que tem uma multa rescisória gigantesca. Eu acho que nem pensar vender para algum
rival aqui do Brasil, né? Muito se especula o Pedro no Palmeiras, por exemplo. Acho que o Flamengo jamais faria isso, porque sabe que o Pedro é um centroavante de elite, né, pro futebol brasileiro. Então, ou tão o outro lado da moeda, né, que é o Sampaoli, que vinha fazendo um bom trabalho, né, vem fazendo um bom trabalho. O Flamengo tá vivo nas 3 competições aí, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro. Aquela coisa do brasileiro, né, se não fosse o Botafogo, o Flamengo e o Palmeiras estariam disputando pau a pau ali. Mas eu acho que essa gestão do clima do Flamengo vai pesar. Apesar disso, eu acho que o Flamengo ainda respira mais a Libertadores que o Fluminense, né? Libertadores é aquela competição que você vai jogando, vai martelando, vai aprendendo a jogar e aí você passa. E embasado também no confronto da Copa do Brasil, né? Na Copa do Brasil, o Flamengo conseguiu superar bem o Fluminense, né? O Fluminense, apesar de ter ganho aí o último jogo contra o Santos, de 1-0, o Flamengo conseguiu jogar bem no mata-mata da Copa do Brasil. Eu acho que vai passar o Flamengo. E aí vai ter a reedição aí da última final da Libertadores, né? Vamos começar por aqui. Flamengo e Furacão. Esse que tá virando, né, um clássico aí do futebol brasileiro, né? Desde 2019, às vezes se encontrando em Copa do Brasil, Supercopa do Brasil, Libertadores, decidindo o título. Enfim, tá pegando uma rivalidade grande, né, entre esses dois rubro-negros aí. Eu imagino que vai ser um jogaço aqui, muito pegado. Bem faltoso, inclusive, porque a rivalidade tá grande entre os dois times. Mas eu ainda acho que em 2 jogos o Flamengo vai prevalecer e vai fazer mais uma final. Aqui, Palmeiras e Boca, eu acho que é um jogo gigantesco. Eu acho que é um jogo muito difícil pro Palmeiras. Talvez o Palmeiras tenha sido testado esse ano em mata-mata. No Paulista, o Palmeiras dominou por mérito dele, né? Nenhum concorrente, nenhum rival direto, né? São Paulo, Corinthians ou Santos conseguiu bater de frente com o Palmeiras. O Palmeiras sobrou. E quando ele foi testado na Copa do Brasil contra o São Paulo, o Palmeiras jogou mal. Essa que é a verdade, né? O Palmeiras jogou mal, perdeu os 2 jogos, perdeu no Morumbi, perdeu no Allianz Parque e parece que ainda não se encontrou. O Boca parece que está se encontrando na competição. E o Boca tá com apetite, né? Faz tempo que o Boca não chega numa final. A última foi contra o River, né? Em 18, onde foi derrotado pelo River, né? A maior final de Libertadores da história. Quem sabe, né? A gente pode até fazer um vídeo qual foi a maior final de Libertadores. Essa considerada foi uma das, né? Pela rivalidade. Mas eu acho que essa falta de... É engraçado, né? Porque o Palmeiras era um time que passava muita confiança, mas hoje não dá pra apostar tanto no Palmeiras. E esse apetite do Boca, hoje eu apostaria no Boca. E aí na final, uma final aí inédita, né? Entre Boca Juniors e Flamengo. Eu acho que ainda assim o Flamengo é um time muito ajustado, muito perigoso, né? Muito letal. A gente vê aí os mata-matas que o Flamengo disputa. O último jogo contra o Grêmio, né? Na Arena do Grêmio, o Flamengo não tomou conhecimento do Grêmio. E o Grêmio é muito forte jogando na Arena do Grêmio, né? O Grêmio completo, enfim, o Flamengo jogou muito sólido, muito fácil. A gente teve agora há pouco, por uma rodada do Brasileiro, Atlético Mineiro e Flamengo. Flamengo de novo fora de casa, numa pressão danada. A gente sabe como é a rivalidade entre Galo e Flamengo. O Flamengo foi e virou esse jogo. Muito difícil virar, né, contra o Galo, fora o Galo completo também. O Arrascaeta entrou. O Arrascaeta estava no banco, ainda tem essa, né? Ele entrou, ele mudou o jogo. O Flamengo virou para 2-1. Então eu acho que essa experiência vai contar muito. E se tivesse que apostar, eu apostaria como campeão aí o time do Flamengo. Hoje acho que ainda o Flamengo sobra um pouco na América do Sul. Ainda acho que caso o Palmeiras passe do Boca, apesar de eu não achar, aí pode ter um resultado um pouco diferente entre Palmeiras e Flamengo, porque o Palmeiras consegue se ajustar bem, né, jogando contra o Flamengo. Mas eu acho que o Palmeiras vai ficar no meio do caminho. O
Como foi no ano passado, né? O Palmeiras ficou na semifinal, o Flamengo foi lá, cumpriu o protocolo, chegou na final e foi campeão. Eu acho que vai acontecer isso de novo. E aí deixa nos comentários aqui o panorama novamente, né, para vocês darem uma olhada. Deixei nos comentários se eu viajei muito aqui, se vocês concordam. Ou se é isso mesmo, ou se o caminho é isso mesmo, se ainda o Flamengo tá tão dominante aqui na América do Sul, se o Palmeiras pode surpreender, se o próprio Galo, né, pode surpreender o Palmeiras nas oitavas, ou algum outro time, de repente o River Plate, não sei. Deixa aí nos comentários. O próprio Fluminense, né? Acho que no Fla-Flu também um clássico super aberto aí. Deixa nos comentários aí o que vocês acham. E é isso, pessoal. Tamo junto. Valeu, abraço.